Obrigado, ó Deus, por estarmos juntos essa noite, por termos a Tua santa e eterna palavra, por termos a convicção de que o Senhor nos chamou para fazermos parte do Teu povo, para servir o Senhor na santa obra do ministério. Nós te agradecemos, ó Deus, pelo imenso privilégio que é ler a Tua Escritura e saber que nós temos o Teu Santo Espírito para nos ajudar a compreendê-la e a vivê-la dentro do nosso coração. Venha a nós essa noite, Senhor, através desse texto sagrado, através das verdades da Tua palavra. Permita que ela habite ricamente o nosso coração, produza mudança que glorifique, que honre o Teu santo e eterno nome. Essa é a nossa oração a Ti, no nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos abrir em Efésios 5, já de imediato. Efésios capítulo 5. Nós temos falado nas últimas semanas a respeito da necessidade de sermos cheios do Espírito Santo. Aquele chamado de Deus para que o Santo Espírito controle o nosso coração. E uma das coisas que nós temos tentado deixar claro para os irmãos é que ser cheio do Espírito Santo é muito mais do que ter um coração emotivo. Aquele coração em que você chora durante um louvor, você se emociona durante uma pregação, ou você tem um sentimento forte durante a oração. Nós temos falado que a plenitude do Espírito Santo, a operosidade do Espírito Santo é vista muito mais nas nossas relações interpessoais do que propriamente nos nossos momentos de culto. E é por isso que o apóstolo Paulo, quando nos orienta a sermos cheios do Espírito Santo, no verso 18 do capítulo 5, dizendo que nós não devemos nos embriagar com o vinho, mas sermos cheios do Espírito. Logo em seguida, ele fala da posição da mulher no casamento, depois fala da posição do homem no casamento, depois ele fala do relacionamento dos pais com os filhos, dos empregadores com os seus empregados. Tudo isso para mostrar que a ação do Espírito Santo em nossa vida se perpetua, se dá nos nossos relacionamentos. Então nós conhecemos uma pessoa cheia do Espírito Santo, não é nem se a pessoa chora na hora do culto por estar emocionada, mas nós vemos se uma pessoa é cheia do Espírito Santo quando observamos o tratamento do marido com a sua esposa, a maneira como eu me relaciono com meu filho, a maneira como nós tratamos as pessoas. Nós vemos a operosidade do Espírito Santo, a ação do Espírito Santo de uma forma muito mais poderosa nisso, do que propriamente na nossa emoção durante os momentos de culto. E nós temos desde pela manhã, falado do amor do marido, da manifestação da plenitude do Espírito Santo no caso do homem. As mulheres ouviram semana passada como é que Deus requer que a mulher viva a plenitude do Espírito Santo dentro do casamento. Nós vimos que Deus chama a mulher à submissão, a aceitar o marido como cabeça da mulher. Por outro lado, a Bíblia chama o homem a amar, como Cristo amou a igreja. E nós olhamos um pouco o que isso significa pela manhã, e essa noite nós queremos então fechar esse assunto, para depois darmos prosseguimento às outras dimensões da operosidade do Espírito Santo. Pois bem, meus irmãos, eu quero ler com vocês Efésios capítulo 5, nós vamos ler do verso 25 ao verso 33, na dependência do Espírito Santo de Deus. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida,
como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Amém. Amém. Então, pela manhã nós falamos um pouco sobre o amor do marido. Nós tentamos observar como é o amor de Jesus pela igreja, já que o amor de Jesus pela igreja é o modelo do amor do marido pela esposa. Nós tentamos considerar um pouco sobre o amor de Jesus pela igreja. Nós falamos que o amor de Jesus foi manifestado na sua entrega, o amor de Jesus foi manifestado na sua humilhação, e o amor de Jesus é manifestado no cuidado diário que ele tem com o seu povo. E esse amor também deve ser manifestado pelo marido, no caso da sua esposa. Eu quero destacar mais algumas verdades nesse texto antes da gente dar prosseguimento. E uma verdade, irmãos, que flui nesses versículos que acabamos de ler, é que liderança e amor são o modo como Jesus conduz a sua igreja. Jesus tanto lidera como Jesus ama. Nós poderíamos dizer que Jesus lidera em amor. Você deve ter percebido que Jesus não diz no versículo que nós devemos liderar a casa, que nós devemos ter uma postura de liderança dentro da família. E ele não diz isso porque estas coisas já são pressupostas nos mandamentos que ele deu à esposa. No verso 22, ele diz que a mulher deve se submeter ao seu marido. No versículo 23, ele diz que o marido é o cabeça da mulher. Portanto, já está nesses versículos a ideia de que o homem foi chamado para ser líder. Mas o mandamento de Jesus, de fato, para os homens, é o mandamento de amar. Nós devemos amar. E essa palavra amar, irmãos, ela vem a trazer um tempero bem interessante no fato de que o homem é chamado para ser o cabeça do lar. O mandamento amar é como se fosse o modo pelo qual nós exercemos a liderança dentro de casa. Então, o modo pelo qual os maridos são chamados a liderar a sua esposa e a sua própria casa é o modo como Cristo lidera a sua igreja. E Cristo lidera a sua igreja em amor. Lembra aqui que nesse texto, tanto Cristo como o marido, eles são apresentados como líderes sacrificiais, líderes cheios de abnegação, líderes que estão deixando de buscar os seus próprios interesses para buscar o interesse da pessoa amada. Então esse é o conceito de liderança bíblica, esse é o conceito de ser cabeça dentro do relacionamento. Então você percebe que de imediato, a maneira como o texto é construída, a maneira como o texto coloca o amor como método de exercer liderança no lar, isso já de cara nos liberta do autoritarismo, daquela liderança ditatorial, porque nós somos chamados a sermos líderes que se doam, líderes que buscam o bem da pessoa amada. Para você que é marido, eu queria dizer isso a você, que é uma incoerência da sua parte você exigir que a sua esposa seja submissa, caso você não esteja amando sua esposa como Cristo está amando a igreja. Então você percebe aqui que a liderança cristã é a liderança temperada com amor, não é a liderança ríspida, não é a liderança tirânica, não é a liderança opressora, não é aquela liderança ditatorial. Na verdade, é o amor que dá o tom da liderança. O amor pega o líder e transforma o líder em um servo, transforma o marido naquele que se doa, transforma o marido em um ser altruísta. E eu tenho certeza que todas aquelas esposas que estão crescendo espiritualmente, elas não terão problemas nenhum em se submeter a esse tipo de marido, que segue o exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo. O que está por trás dessa exigência do mandamento amai? Quando Deus diz para nós maridos,
amai vossa mulher. O que está por trás desse mandamento? Nós poderíamos dizer, está por trás fortes afetos, ser cordial, demonstrar prazer na companhia da esposa, amizade, respeito, honrar a esposa, tanto particularmente como publicamente. Inclui fazer companhia, ter paciência, buscar o conforto, buscar o prazer, a satisfação da esposa, prover as suas necessidades, proteção, socorro, ter sempre a melhor opinião sobre a esposa, sobre as suas atitudes, esforçar-se para prover o bem-estar físico e espiritual da esposa. É só isso que está por trás desse verbo, amai. Vocês estão vendo aí, jovens? Eu acho que alguns de vocês vão terminar essa série pedindo o dom do celibato. Mas é esse o chamado. É esse, meus irmãos. Tudo isso ligado ao verbo amai. E tudo isso vale ressaltar. É para ser feito de coração. Não é para ser feito de uma forma fingida. Não é para ser feito de um modo superficial. E nem é para ser feito como se fosse um fardo, um peso terrível nas suas costas, que você só carrega porque é o jeito, porque Deus mandou e Ele é o Senhor do universo da sua vida. Mas é para ser feito com alegria, com satisfação, entendendo que você encontra realização dentro do seu casamento, através do serviço, através do cuidado da pessoa que Deus colocou do seu lado. Eu não sei se você sabia, mas na época em que o apóstolo Paulo escreveu essa carta, havia na cultura dele 3 palavras diferentes para designar a palavra amor. Na língua portuguesa nós só temos amor. E às vezes essa palavra, ela sempre acabou denotando aquele amor mais romântico. Então quando a gente usa a palavra amor, por exemplo, para falar de um amigo, às vezes a gente fica sendo mal compreendido, né? Então se chegar para o irmão e dizer, irmão, eu amo você, irmão, já, opa, que isso, né? Que conversa é essa? Mas na época em que o Novo Testamento foi escrito, havia 3 palavras diferentes para amor, e essas palavras talvez clareiem um pouco mais o significado desse verbo aqui para a gente. Uma palavra que era utilizada na época do apóstolo Paulo para descrever o amor, é a palavra eros. A palavra eros tem um referencial na língua portuguesa, é de onde vem a palavra erotismo, a palavra erótico. Essa palavra, ela não aparece no Novo Testamento, mas era uma palavra largamente utilizada na cultura que o apóstolo Paulo viveu. Essa palavra é utilizada hoje pelos psiquiatras para falar do impulso da sexualidade, para descrever aquele amor físico, aquele amor sexual. Meus irmãos, a palavra eros, ou a ideia do eros, designa uma parte importante do casamento, uma parte relevante do relacionamento. Essa parte física, essa atração física, ela foi criada por Deus, e inclusive na Bíblia é retratado como uma dívida que o marido tem com a esposa e a esposa tem com o marido. Paulo fala isso em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 3, dizendo, a esposa pague ao marido o que é devido, e o marido pague à esposa o que é devido, porque o marido não é o dono do seu próprio corpo, e sim a esposa, e a esposa não é dona do seu corpo, e sim o marido. É interessante como Paulo coloca os dois em igualdade. Isso é uma parte importante do relacionamento, mas o apóstolo Paulo, quando quis ensinar a respeito de amor dentro do casamento, ele não utilizou essa palavra. Ele não utilizou. Embora ele considere a ideia importante, ele escreveu sobre isso, mas quando se trata das virtudes mais básicas do casamento, o eros, ou a ideia do eros por si só, não é suficiente para sustentar um relacionamento, não é suficiente para sustentar um casamento. É preciso uma dimensão mais profunda, mais duradoura do amor. É interessante que na cultura que nós estamos vivendo hoje, o amor é retratado apenas em termos de eros. Esse é o apelo da mídia, é o apelo das novelas. Para as pessoas, amor não passa de atração sexual. E muitos casamentos têm sido construídos em cima desse fundamento. Muitos casamentos estão sendo construídos em cima da aparência.
E como eu disse para vocês, esse fundamento do eros, ele é muito fraco, ele é muito instável para a construção do relacionamento, ele é instável, ele vem e ele vai. E as pessoas, por construírem o seu casamento em cima dessa dimensão do amor, elas acabam nos momentos de provação, nos momentos de crise, não tendo um fundamento forte que mantém o casamento, ou simplesmente no primeiro momento em que a atração passa por alguma razão, as pessoas já começam a procurar outras possibilidades de relacionamento. Portanto, Paulo, quando quis falar de amor, ele não utilizou essa palavra. Tem uma segunda palavra que também era largamente utilizada nos dias do apóstolo Paulo, e que essa aparece no Novo Testamento, é a palavra filéu, de onde na língua portuguesa vem a palavra filantropia. Essa palavra é utilizada na Bíblia. Ela é utilizada em João capítulo 11, versículo 3, quando Lázaro fica doente, e as irmãs de Lázaro mandam avisar Jesus, e elas dizem o seguinte: Jesus, está doente aquele a quem amas. Então aquele a quem amas, aquela pessoa que Jesus amava, Lázaro estava doente, e ali o autor usa a palavra filéu. Essa palavra, ela designa um relacionamento fraterno, um relacionamento amigável. É aquele amor que surge do relacionamento e que se manifesta na amizade, no companheirismo. A gente pode dizer que o filéu é mais profundo que o eros, porque enquanto o eros se baseia simplesmente na aparência e na atração, o filéu traz a ideia de alguém que você ama por inteiro. Você ama os gostos da pessoa, você ama o jeito da pessoa, você ama o comportamento da pessoa, você ama o caráter da pessoa, o modo como a pessoa vive, e essa convivência desperta em você um afeto por aquela pessoa, que é tratada como sendo amor. O casamento é um bom ambiente para o desenvolvimento desse tipo de amor. Mas novamente, o apóstolo Paulo, quando falou de amor dentro do casamento, quando ele disse: maridos, amai vossa mulher, ele também não utilizou essa palavra, embora essa palavra seja uma palavra importante. Na verdade, ele usa a terceira palavra, que é largamente utilizada em seus escritos, que é a palavra ágape. Então, quando ele diz maridos, amai, ele está usando ali a palavra ágape. E a palavra ágape, meus irmãos, traz uma designação diferente do amor. É um amor que procede da vontade. É um amor que nasce de uma decisão. É bem diferente. Não se baseia na aparência, não se baseia numa convivência em que o seu jeito afina com o jeito da outra pessoa, como acontece no filéu, mas surge de uma determinação interna, em que você toma a decisão de amar aquela pessoa, custe o que custar. Eu lembro uma vez, um dos nossos pastores estava ministrando uma escola dominical sobre amor, e eu perguntei para ele: pastor, diga-me o que é amor? E ele disse: amor é você fazer alguém feliz, custe o que custar. Ele estava falando de ágape. Esse amor tem como modelo o amor de Deus. Aquele amor em que Deus ama o pecador, não porque o pecador faz coisas que Deus aprova. Na verdade, o pecador faz coisas que muito desagrada a esse Criador, mas por causa da sua própria determinação e vontade, ele decide amar esse pecador que está dando as costas para ele. A essência desse amor é que não está buscando retorno. Ele não impõe condições, porque ele não se baseia em sentimentos. Na verdade, não há nada no pecador que atraia a Deus, mas Deus toma essa decisão de amar pela sua vontade imutável. Portanto, meus irmãos, esse é o amor que serve de modelo para você que é marido, ou que deseja ser marido. É o amor em que você decide usar tudo que você tem, tudo que você é, todos os recursos que Deus te deu, físicos, intelectuais, espirituais, para buscar o bem da sua esposa, sem esperar nada em troca. É essa dimensão do amor que sustenta o casamento.
Esse é o fundamento, é o alicerce que segura o casamento na hora das tempestades. Eu poderia dizer para vocês que inclusive o ágape serve como base, serve como alicerce para que o filéu e o eros se desenvolvam. É o solo perfeito para que eles se desenvolvam. Então esse amor, irmãos, ele não nasce das emoções. Quando eu estou dizendo que ele não nasce das emoções, eu não estou dizendo que não há emoção nenhuma envolvida nele, mas eu estou dizendo que ele não depende das emoções para existir, e que ele é um dom. Talvez essa é a parte mais importante da mensagem. Ele é um dom, ele é um presente, ele é uma capacitação do Espírito Santo. Ele não pertence a você, você não nasce com ele. Ele só pertence ao coração daqueles que estão regenerados, que estão crescendo espiritualmente. É por isso que nós temos insistido tanto com as nossas jovens, que não se casem com pessoas não convertidas, porque uma pessoa não convertida jamais poderá te amar com amor ágape, porque esse amor ágape só existe no coração de quem é regenerado, de quem nasceu de novo, de quem tem o testemunho do Espírito Santo. Ele é um dom, ele é um presente. No capítulo 13 da primeira carta aos Coríntios, Paulo apresenta como sendo um caminho sobremodo excelente, a mais excelente de todas as virtudes. Então, irmão, o que eu estou tentando mostrar para você hoje, é que a chave para o seu casamento ser duradouro, a chave que vai sustentar o seu casamento nos momentos de dificuldade, é você ter uma vida espiritual frutífera. É você ter comunhão com Deus, é você andar na presença do Senhor, é você ser cheio do Espírito Santo, é você aproveitar todas as oportunidades que o Senhor te dá para crescer espiritualmente, porque uma vez que o Espírito Santo estiver transbordando dentro do seu coração, você irá amar a sua esposa com esse tipo de amor, você vai completá-la e você vai se sentir pleno também dentro dessa relação. Quando eu falo que esse amor, ele parte de uma determinação e vontade, eu não estou falando que dentro do ambiente do casamento existe uma relação apenas mecânica, em que não há envolvimento de afeto, onde não há nenhum tipo de romance. Definitivamente eu não estou falando isso. Eu estou falando, na verdade, que o ágape é que cria o ambiente perfeito para o romance. É ele que semeia e faz crescer todas as outras dimensões do amor. Então o romance faz parte. Vocês sabem que o romance tem caído meio de moda nos nossos dias, mas não é por culpa das mulheres, porque as mulheres continuam sendo campeãs na compra de livros de romances, elas continuam mais românticas do que nunca. Mas a falta de romance tem chegado no casamento dos cristãos. E tem algumas coisas que acabam drenando o romance entre os casais convertidos. Um deles é a televisão. Homens que passam muito tempo na TV. Jornal, novela, jogo de futebol. Horas e horas e horas na telinha. E isso vai roubando de você aquele tempo em que você poderia estar com a esposa, conversar com a esposa, ter comunhão com a sua esposa. Essa busca incessante por entretenimento vai drenando de você o desejo de estar com a esposa. Às vezes as suas muitas distrações, os seus muitos compromissos, o fato de você não conseguir levar uma vida equilibrada, você está, em vez de fazer a sua agenda, você permitir que as pessoas ou as coisas façam a sua agenda, e você vive sempre sem tempo, cansado, sem nenhum tipo de motivação para estar com a sua esposa. Isso prejudica. Mas tem uma coisa que prejudica ainda mais, e que é uma questão que eu tenho me preocupado muito, porque eu tenho visto muitos homens cristãos que estão escravizados nesse tipo de pecado. É a pornografia. Homens cristãos viciados nesse tipo de coisa. E isso prejudica o romance. Isso prejudica o casamento. Isso faz com que você crie uma insatisfação com sua esposa.
Porque você fica comparando sua esposa com aquelas prostitutas com as quais você anda se deliciando, e você acaba criando fantasias profanas que não tem nada a ver com a vida de casado. A lascívia destrói o romance. A lascívia destrói a beleza do amor. Portanto, como parte do amor do marido pela esposa, ele precisa aprender a ser romântico com ela. Ele precisa aprender a ter gestos de cortesia. Ele precisa aprender a falar ao coração dela. Nós temos um livro inteiro da Bíblia dedicado a isso. O livro de Cantares de Salomão. Um livro inspirado pelo Espírito Santo, tanto quanto essa carta que nós estamos lendo. E lá nós temos uma celebração do amor. A celebração do amor romântico. A celebração de duas pessoas que se amam profundamente, e esse amor é manifestado nas carícias, nas palavras, nos toques. Tudo isso, irmãos, são dimensões do amor. Portanto, o que nós estamos falando aqui, olhando para a palavra ágape, é para dizer para vocês que a base do amor bíblico, definitivamente, não é a atração física, não é a aparência da sua esposa. Aliás, se essa for a base pela qual você construiu o seu casamento, à medida que a sua esposa avançar nos anos, começar a aparecer as primeiras mechinhas de cabelo branco, começar a aparecer as primeiras rugas, ou ela ganhar alguns quilinhos a mais, o marido imediatamente vai começar a ficar insatisfeito e a fazer comparações. Comparações, via de regra, muito injustas. Porque ela passa anos ao seu lado, ela tem seus filhos, ela cuida da casa. Às vezes você não dá um centavo para ela poder se arrumar para comprar uma roupa, e você está comparando ela com aquelas mulheres produzidas de televisão que gastam milhares de reais em produção diária. Então isso é muito desonesto. Uma coisa, irmãos, que nós devemos ter em mente de uma forma bem realista, é que a dimensão do eros acaba com o tempo, diminui, estabiliza. E quando nós construímos o nosso relacionamento simplesmente baseado nisso, à medida que o eros vai diminuindo, o relacionamento vai se tornando superficial. E algumas pessoas até não se separam porque temem o preço que tem que pagar para se separar. Às vezes tem filhos e tantos processos envolvidos, mas essas pessoas não vivem mais juntas, elas não se amam mais. As novelas salientam o eros. É por isso que isso está tão forte na mentalidade do nosso povo. É comum você ver nos filmes e nas novelas um homem de meia idade, casado, que de repente se apaixona por uma mulher novinha, que tem metade da idade da esposa dele, porque ela é bonitinha, porque ela é arrumada, enquanto a esposa dele é sempre apresentada como uma velha megera que não serve para nada. Esse discurso é muito comum, e essas coisas nós vamos permitindo que entrem em nossa mente, que formem os nossos conceitos, que formem os nossos afetos, e nós acabamos colocando na cabeça que essa é a única dimensão do amor que existe, e não existe outras dimensões. Há certas esposas que vivem se esforçando, fazendo regime, fazendo plástica, indo para a academia, porque elas olham para os seus maridos e elas percebem que a única dimensão do amor que eles conhecem é a dimensão do eros. Eles não conhecem outra, e por isso elas ficam inseguras e ficam se acabando em todo tipo de maneiras para tentar driblar o tempo, driblar os anos. Isso é muito triste, porque as irmãs sabem muito bem que por mais que você lute, a batalha contra a gravidade é uma batalha perdida. Puxa tudo para baixo, né? A pele do rosto. É uma batalha perdida. Mas muitos maridos, eles bebendo dessa fonte mundana, eles têm pensado o casamento nisso. E quando eles chegam, olham para sua esposa, percebe que a sua esposa está envelhecendo, ou ele abandona, ou ele simplesmente tolera. As duas coisas são terríveis. As duas coisas são destrutivas. Lembremos que o ágape não é assim. O ágape não se baseia
na aparência. O ágape não diminui com os anos, ele cresce, ele se desenvolve. Ele vai demonstrando que o amor não tem apenas uma dimensão romântica e atrativa, simplesmente de prazer físico. O ágape mostra que o amor tem muitas dimensões e que com o passar dos anos nós podemos amar mais, nós podemos nos unir mais, nós podemos nos ligar mais, e tudo isso nós fazemos no poder de Deus. Portanto, o casamento não se baseia, o amor ele se desenvolve à medida em que nós buscamos ao Senhor, e o casamento é o fundamento, é onde nós semeamos essa semente que vai tomar conta da nossa vida, enquanto estivermos aqui nesse mundo. Nós estamos falando, irmãos, sobre a base do amor. A base do amor não é a aparência, a base do amor é o próprio casamento. Eu falei um pouco isso de manhã. É o casamento que mantém o amor, não é o amor que mantém o casamento. Você já parou para pensar que durante toda a época do Antigo Testamento, as pessoas se casavam e às vezes elas não conheciam a pessoa que se casava. Às vezes elas conheciam a pessoa no dia do casamento. Aliás, não sei se você sabia, mas essa ideia de namorar, de cortejar, de pedir ao pai de uma moça para se casar, essa ideia não tem nem 100 anos. Antes de 1930, os casamentos eram estabelecidos pelos pais. Os pais se juntavam com uma determinada família e diziam: meu filho vai casar com sua filha vai casar com meu filho, e pronto. E os jovens cresciam já sabendo que iria casar com aquela pessoa. E onde é que ficava o amor? O amor era aprendido, e sempre foi assim. E na história bíblica é assim. Quando Paulo escreve a Tito, no capítulo 2, ele diz assim: as mulheres mais velhas ensinem as mulheres mais novas sobre como amar o marido. Era para mostrar que o amor, ele é aprendido. O amor é desenvolvido ao longo do casamento. Nós não casamos com o coração cheio de amor e depois o amor vai se acabando com o passar dos anos. É o contrário, a proposta de Deus é que nós casemos com uma dimensão bem fina do amor. Às vezes só aquela dimensão romântica, mas à medida que os anos passam, essa dimensão ela se desenrola em muitas outras dimensões, e nós descobrimos que o amor é de fato muito completo. Portanto, o amor não é um requisito para casar. Embora todos nós queremos ser amados, nós queremos encontrar e nos casar com uma pessoa que amemos, eu estou dizendo para vocês que biblicamente, quando fala do topo de exigências para você escolher alguém para casar, o amor não está lá no topo, porque a Bíblia entende que o amor é desenvolvido ao longo do relacionamento. A primeira exigência é que seja feito no Senhor, porque quando feito no Senhor, aí sim haverá desenvolvimento do amor. Eu queria te lembrar disso, irmão. O que sustenta o seu casamento é o compromisso que você fez. O que sustenta seu casamento não são os seus sentimentos. O que sustenta seu casamento não é a sua esposa estar sempre arrumada, bonita, cheirosa, em forma. O que sustenta o seu casamento é o fato de que você fez um compromisso diante de Deus, diante das suas testemunhas, de que você permaneceria ao lado daquela pessoa todos os dias da sua vida, que você iria fazer feliz, que você faria ela feliz, que você buscaria a felicidade dela, que você iria se dedicar para que isso acontecesse. É isso que sustenta, irmãos, um casamento. E para nós que somos homens, se nós nos apegarmos a essa verdade bíblica, isso vai trabalhar no nosso coração como algo que estabiliza os nossos sentimentos. Há certos momentos do casamento em que nós olhamos para a esposa e nós estamos profundamente apaixonados por ela. Há outros momentos em que nós olhamos para a esposa e nós não estamos tão apaixonados assim. Os nossos sentimentos, eles sofrem variação. Às vezes por causa dos nossos próprios processos internos, às vezes por coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Os nossos sentimentos, eles não são confiáveis, eles sempre estão mudando.
Então, o fato de você sustentar o seu casamento no compromisso que você fez com Deus, isso estabiliza o seu coração nos momentos em que você olhar para sua esposa e você não se sentir tão apaixonado por ela. Estabiliza você. Tem muitos homens que quando olham para sua esposa e já não sentem toda aquela paixão que sentiam como nos primeiros dias, eles ficam desesperados. Eles pensam que o casamento acabou, que eles precisam buscar uma nova pessoa, senão eles vão ser condenados a viver numa eterna infelicidade. Mas quando nós, mesmo com os nossos sentimentos falhos, nós olhamos para nossa esposa e nós pensamos: eu fiz um compromisso diante de Deus, que eu vou cuidar dessa pessoa, eu vou amar essa pessoa, eu vou me dedicar a ela, eu vou buscar a felicidade dela. Irmãos, é nesse compromisso que Deus visita o nosso coração com a sua graça, Ele restabelece o nosso relacionamento, Ele restabelece o nosso casamento, e nós podemos enfrentar sim os momentos de dificuldade e sairmos desses momentos amando ainda mais o casamento. Você percebeu que a palavra amar, o verbo amar, está na voz imperativa. É uma ordem. Deus não deu a opção: não, você pode ficar casado com ela, mas sem amar. Não é. Ele diz: amai. Amar é uma ordem. E não cumprir uma ordem de Deus é pecado. E lembra que quando Deus te dá uma ordem, Ele dá os recursos que você precisa para cumprir as ordenanças dEle. Então Deus deu a você tudo o que você precisa para amar a sua esposa. Deus deu tudo o que você precisa. Nos momentos de oscilações sentimentais, nos momentos de tentações, no momento em que o mundo ou o diabo colocar outras possibilidades na sua presença, ainda assim Deus te deu tudo o que você precisa para dizer não e continuar amando a sua esposa e vivendo o seu casamento. Estou caminhando aqui para a minha parte final. E meus irmãos, diante de tudo que nós falamos aqui, eu queria trazer algumas orientações práticas e depois nós vamos orar. Eu creio que a primeira delas é que nós precisamos nos arrepender, nós maridos. Nós precisamos nos arrepender sobre o modo como temos tratado a nossa esposa. Nós temos que nos arrepender da nossa aspereza, das críticas impensadas, da brutalidade, da falta de cordialidade. Nós precisamos nos arrepender da insensibilidade para com as necessidades da esposa, do nosso silêncio enclausurador. Tem certos homens que não falam, mas eles punem a esposa através do silêncio. Nós precisamos nos arrepender disso, da nossa incapacidade de demonstrar o nosso afeto, o nosso carinho, o quanto amamos. Tem muitos maridos que estão matando as suas esposas porque ficam enfurnados no escritório, trabalhando até tarde, diante dos jornais, partidas de futebol. Nós precisamos, meus irmãos, nos arrepender da falta de comunicação. Nós precisamos nos arrepender das explosões de ira, das ironias e das muitas vezes em que tratamos a nossa esposa com pouco caso. Nós precisamos nos arrepender. Precisamos pedir ao Senhor que tenha misericórdia de nós e que nos faça maridos segundo a palavra do Senhor. E a parte mais importante, terminando novamente como eu comecei, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Nós precisamos da plenitude de Deus. O ágape não está em nós. Na verdade, irmãos, nós não queremos o ágape por nós mesmos. Nós não queremos. Nós não gostamos de servir, nós gostamos de ser servidos. Nós não gostamos de nos abnegar, de abrir mão das nossas vontades, de ceder. Nós não gostamos disso. Não está em nós. Mas se nós somos de Deus, nós vamos
desejar isso aqui, nós vamos buscar isso aqui. Nós vamos lutar para ser esse tipo de homem. Nós vamos começar a dobrar o nosso joelho e dizer: Senhor, eu quero ser um marido para minha esposa, tal qual Cristo é para a igreja. Eu quero ser assim. Eu quero santificar a minha esposa. Eu quero cuidar das suas necessidades. Eu quero passar tempo com ela. Às vezes nós casamos nós casamos e temos a mentalidade quase como se nossa esposa fosse a nossa empregada. Ela está lá para cuidar dos nossos filhos, lavar as nossas meias sujas, arrumar aquilo que bagunçamos. Então a esposa cumpre essa função, eu cumpro a minha função de colocar dinheiro dentro de casa. Mas para essa mentalidade você não precisava de uma esposa, bastava você pagar uma empregada, não é? Seria até mais barato. Deus não colocou esposa na nossa vida para que elas sejam simplesmente domésticas, no sentido estrito da palavra. Nossa esposa tem afetos, tem sentimentos, ela tem uma alma, ela precisa ser zelada, ela precisa ser cuidada. E Deus nos colocou como essa função. Então, maridos, vamos clamar pela plenitude do Espírito Santo. Vamos clamar para que nós sejamos cheios de Deus, para que o nosso casamento seja modelo, as pessoas vejam Cristo em nós. Nossa esposa sinta-se amada, amparada, cuidada, santificada. É isso que vai fortalecer a gente, é isso que vai glorificar o nome do Senhor. Então que Deus nos abençoe e que Ele nos faça maridos conforme o Senhor Jesus. Amém. Ó Deus, nós oramos a Ti, Senhor, no nome de Jesus. E mais uma vez nós clamamos por Tua misericórdia. Nós sabemos, ó Deus, que todas essas coisas estão acima de nós, das nossas forças e desejos. E nós estamos aqui, Senhor, reconhecendo, nos arrependendo diante de Ti, pela maneira como temos tratado nossa esposa, a serva que o Senhor preparou para nos acompanhar. E nós pedimos, ó Deus, no nome de Jesus, que o Senhor nos perdoe todos os nossos pecados, todas as nossas falhas, todas as nossas ações e reações que temos tido para com a esposa que não Te agrada. Nós pedimos, ó Deus, a Tua misericórdia e clamamos para que sejamos cheios do Espírito Santo. Nós queremos, ó Deus, através do Teu poder, amar nossa esposa como Cristo amou a igreja. Nós Te pedimos, ó Deus, nos reveste, faz com que o Teu amor transborde em nosso coração. Faça, Senhor, com que nós tenhamos uma proximidade tal contigo, que nós sejamos, para que sejamos cheios de Ti, vazios de nós, dos nossos conceitos, das nossas paixões, dos nossos desejos, mas para que nós estejamos completos, plenos do Senhor Jesus Cristo, para que esse amor transborde dentro do nosso casamento. Nós pedimos isso, ó Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.